Oi, eu sou o Felipe e antes da história, deixa eu te contar uma coisa. Eu tenho alguns livros publicados de forma independente. E se você curte histórias de terror, o link para elas vai estar aqui embaixo. No meio do caminho é a história sobre o amor entre um casal de usuários de drogas. Assim Disse o Universo é um conto sobre determinismo. Satanás em Ré menor é sobre o pior lado humano na hora do desespero. Fios de Horror são mais de 10 histórias perturbadoras e, claro, 3 Pesadelos, que foi meu último livro lançado. Confere lá, e se você já leu, não se esquece de deixar a sua opinião. Agora sim, desliga as luzes, coloca os fones de ouvido e vamos pra história. A Cura. A fila estava longa hoje. Estendia-se por quase 1,5 km desde a entrada da igreja. Um desfile de doentes e moribundos, todos vindo em busca da oportunidade de serem curados. Suas canções alegres ecoavam pelo campo. Lágrimas eram derramadas, abraços eram frequentes. Todos agradeciam a Deus por ter enviado seu milagre à terra para salvá-los. E na frente da fila estava meu marido, impondo as mãos sobre todos que entravam pela porta, sem discriminação, sem solicitar qualquer forma de pagamento. Tirou o sofrimento de milhares de pessoas em questão de horas. Já se passaram 5 meses desde que ele desenvolveu o dom. Quando questionado, ele diz que um anjo lhe apareceu durante a noite, que falou com ele e lhe disse que ele havia sido escolhido para curar aqueles que não podiam ser curados pela ciência médica, que ele deveria ser um instrumento para o bem. A notícia se espalhou rapidamente sobre o homem que poderia remover qualquer doença do corpo. Logo, eles se reuniram em massa em nossa igreja e, embora ele não pedisse nada em troca, muitos deles trouxeram ofertas para expressar a sua gratidão, todas as quais foram divididas igualmente entre a igreja e ele. Do lado de fora, parece tão lindo, tão maravilhoso, tão espetacular. Mas olhei para seus rostos hoje, como faço todos os dias, enquanto eles o elogiam por suas bênçãos, enquanto choram e lhe agradecem por devolver suas vidas a eles, e me perguntei se eles ainda iriam querer seus serviços, se soubessem. Tentei dizer ao pastor na primeira vez que isso aconteceu. Avisei-o de que havia algo nefasto em ação, que meu marido talvez não fosse um milagre ou um favor divino. Mas o pastor não ouviu, nem ninguém ouviu desde então. Eles sempre retrucam que ele está salvando tantas vidas, como ele poderia ser outra coisa senão o bem. No entanto, sei que os seus motivos são mais profundos. Há muito dinheiro em jogo. Eles são todos cúmplices. Os guardas que vigiam a nossa casa receberam instruções não só para não deixarem ninguém entrar, mas também para não me deixarem sair. Eu estou presa. E então, eu sei que, novamente, essa noite, ele virá atrás de mim. Ele virá com instrumentos de dor novos e cada vez mais terríveis. Ele virá com o mal em seu coração. Mas ele justificará isso. Ele dirá que, para eliminar o sofrimento, ele deve causar sofrimento. No entanto, durante as primeiras semanas em que teve o dom, ele não colocou a mão em mim e os seus poderes não eram mais fracos do que são hoje. Ele simplesmente gosta disso. E mais tarde, enquanto estiver deitada no chão, sangrando, queimada e quebrada, minha vida se esvaindo pela 100ª vez, terei um breve momento de paz, esperando que dessa vez ele não me traga de volta, rezando para que dessa vez ele me deixe ir. Então, acordarei amanhã completamente inteira, livre das marcas de sua tortura, e o ciclo recomeçará. Eu juro que não queria matá-la. Estava claro que algo estava acontecendo com ela. Normalmente ela andava desajeitadamente pela cozinha pela manhã, amaldiçoando o dia enquanto preparava o café. Ela nunca estava de mau humor antes das 10, mas
Todos os dias, durante a última semana, ela entrava na cozinha com um pequeno sorriso no rosto, como se pela primeira vez em muito tempo tivesse encontrado algo pelo qual ansiar. Não havia nada de novo no calendário, nada que pudesse sugerir que algo estava por vir. Eu não conseguia entender por que ela estava agindo de forma diferente. Quando ela começou a chegar tarde em casa, não pude deixar de ficar desconfiado. Ela nunca se importou muito em ver seus amigos, mas estava fazendo planos à torta e à direita. Eu só poderia presumir que ela estava tendo um caso. Após 4 anos de casamento, talvez ela estivesse ficando entediada. Quando ela chegou em casa essa noite, percebi que algo estava diferente. Ela parecia aliviada, como se estivesse pronta para tirar algo do peito. Eu não queria matá-la. Eu realmente não queria matá-la. Mas eu não tive escolha. Ela me fez fazer isso. Ela me fez vê-la convulsionar de dor antes de afundar na água. Quando Peter chegou em casa, olhou horrorizado para o cadáver de Mary na banheira. E tudo o que pude fazer foi permanecer congelado, flutuando ao lado dela. Ele desconectou meu cordão e me puxou para fora da água. Depois, agarrou o corpo de Mary e soluçou. Eu gostaria de poder dizer a ele que não foi a minha intenção. Observe os sinais. Você sabe por que teve tiros na escola? É porque você não percebeu os sinais. Na verdade, é muito simples. Enquanto você tentava conseguir o número de Lisa, os valentões batiam a cabeça de Johnny em um armário, a alguns metros de distância. Enquanto você ria alto com os amigos, Johnny estava sendo repreendido pelo professor por rir também. Enquanto você almoçava, Johnny se sentou sozinho, sem dinheiro para pagar. Enquanto você assistia aos vídeos engraçados após terminar a prova, Johnny olhava sites de armas sem sequer ter começado a tarefa, o que causou a sua suspensão. Enquanto você e seus amigos cobriam as narinas dizendo que ele tinha mau cheiro, Johnny sentou-se cadeiras adiante, sem tomar banho há uma semana, porque simplesmente não se importava mais. Enquanto você estava assinando sua foto do anuário, você viu a foto de Johnny com um olho roxo e ninguém querendo assinar o dele. Você vê, os sinais sempre estiveram lá. Você apenas optou por ignorá-los. É sua culpa. O problema é que seus amigos machucaram Johnny enquanto você convidava Lisa para sair porque sabia que ele gostava dela. Você o colocou em apuros com o professor. Johnny não conseguiu comer porque você roubou o dinheiro do almoço dele. Você procurou aquelas armas no computador dele e o fez ser suspenso. Você o intimidou a ponto de ele parar de se preocupar com sua higiene. Você espalhou aqueles rumores que fizeram o pai homofóbico dele bater nele. Você estava lá no dia dos tiros na escola, mas a única pessoa que levou um tiro foi meu irmão, quando ele espalhou o próprio cérebro na frente de toda a escola por sua causa. Houve sinais o tempo todo, mas dessa vez não houve nenhum. Enquanto você estava sentado, ouvindo, eu tomei a liberdade de entrar na sua casa. Você tirou meu irmão de mim. Então, é hora de você pagar. Às vezes você não percebe os sinais, sabe? Porque não há nenhum. O fim. Depois de 90 anos, deitei-me em meu leito de morte, relembrando minha família e todas as horas que perdi no trabalho. Então, veio a luz. À medida que os meus olhos se adaptavam à luz e algumas memórias começavam a surgir, ouvi uma voz suave dizer, "Bem-vindo de volta." E rapidamente percebi que este não era o fim. "A sua sentença foi concluída. Você está livre para sair", afirmou a voz pelo interfone. A porta se abrindo para um corredor escuro, lentamente me afastei de meus limites e entrei no corredor. "Por favor, vá para a sala de alta. Agora são 3:30. Parei por um momento. Algo naquele horário me deixou desconfortável. Independentemente disso, continuei pelo corredor para receber alta. "Parabéns, Sr. Dwyer.
Você é o primeiro indivíduo a cumprir sua sentença criminal em nosso centro de dilatação do tempo. Eu rapidamente interrompi a mulher. Dilatação do tempo? Como assim? Eu tava morrendo e agora eu tô aqui. O que tá acontecendo? Há quanto tempo eu tô aqui? A mulher manteve a compostura, respondendo suavemente. Às 2:30 da tarde de hoje, você foi condenado a 70 anos por seus crimes. Às 3 horas da tarde, você chegou às nossas instalações e entrou em nossa nova câmara de dilatação, onde cumpriu 70 anos em 30 minutos. Aí me dei conta. Vivi uma vida inteira que nunca existiu. Agora tenho que recomeçar aos 20 anos com ficha criminal. Como posso saber se essa piada de mau gosto acabou? Isso poderia ser apenas uma parte da minha sentença. Como eu saberia que realmente acabou quando minhas memórias da vida passada já começaram a desaparecer? Mas parece que não posso morrer. Eles estão me mantendo vivo em algum lugar, de alguma forma. É tudo uma piada de mau gosto. E eu não me lembro quais crimes eu cometi. Eu preciso te contar um segredo. Eu tenho um segredo horrível e preciso compartilhá-lo com alguém. Todo mundo com quem falo morre. Você pode não acreditar e eu não culpo você. Eu também não me culparia. Eu cresci como uma criança quieta. Lembro-me de gritar "eu te odeio" para meu pai quando ele me castigou por responder, porque eu não queria limpar meu quarto. Não foi meu melhor momento, mas quando mamãe desceu na manhã seguinte, chorando e gritando o nome dele, a minha raiva desapareceu. Os médicos disseram que ele morreu durante a noite. Seu coração parou. Eles disseram que não foi culpa de ninguém. Eu acreditei neles. Nos anos seguintes tudo correu bem, exceto uma coisa. Eu não falei. Os médicos disseram que era minha maneira de lidar com o trauma. Aprendi linguagem de sinais para me comunicar. Como eu era uma criança bastante doente, a minha mãe me educou em casa, então isso não foi um problema. Um dia, eu estava na cidade quando alguns estranhos se aproximaram de mim. Sem que eu soubesse, eles eram os valentões bem conhecidos na escola do bairro. Saí correndo, mas eles me encurralaram em um beco. Quando eles se aproximaram, um deles me deu um soco. Em pânico, olhei para ele e, pela primeira vez em anos, gritei: "Me deixa em paz!" Enquanto eles estavam chocados, passei por eles e corri para casa. Eu pensei que tinha acabado. No dia seguinte, soube que um menino havia morrido durante a noite de insuficiência cardíaca. Eu o reconheci imediatamente como o meu agressor no beco. Jim. O seu nome era Jim. Uma vez é o acaso, 2 vezes é coincidência. Eu não poderia deixar isso se tornar um padrão. Nos anos seguintes, mudei para o meu próprio apartamento e me tornei recluso. É incrível o quanto você pode fazer sem falar com ninguém. Aplicativos de entrega de comida e supermercado, transferências de e-mail e arquivos, pagamentos de contas online. Falar é superestimado. Os anos se passaram e eu fiquei cada vez mais doente. Mamãe ficou preocupada, mas eu aceitei. Então, uma noite, acordei com o som da porta do meu apartamento sendo aberta à força. Mandei uma mensagem para a polícia e me escondi. Mas minutos depois, a porta do meu quarto bateu. Quando uma faca desceu em minha direção, olhei para o meu agressor e gritei: "Para!" Naquele momento, a polícia entrou e o abordou, e eu fugi. No dia seguinte, enquanto me recuperava da minha provação, recebi uma ligação. Meu agressor havia morrido em sua cela durante a noite. E me senti melhor, mais forte, mais vivo, como se tivesse renascido. Foi quando percebi a conexão. Cada morte me deu vida. Eu tentei lutar contra isso. Fiquei escondido em silêncio, mas nada dura para sempre. Você provavelmente está se perguntando por que eu tô te contando isso. É aí que entra o segredo. Por mais libertador que tenha sido desabafar, isso não foi uma história. Foi um adeus. Sabe, ultimamente tenho sentido falta desse sentimento, desejando isso e o que mais. Recentemente eu descobri que meu dom também funciona por meio de gravações.
Então, se você está ouvindo isso, olá, prazer em conhecê-lo. E eu sinto muito.